2. Um jeito simples de causar boa primeira impressão. Charles Schwab me disse que seu sorriso valia US$ 1 milhão. Talvez ele estivesse se subestimando, pois sua personalidade, seu encanto, sua capacidade de fazer as pessoas gostarem dele foram quase totalmente responsáveis por seu sucesso extraordinário. E um dos aspectos mais encantadores de sua personalidade era o sorriso cativante. Atos falam mais do que palavras, e um sorriso diz: eu gosto de você, você me faz feliz, fico feliz em ver você. É por isso que os cachorros fazem tanto sucesso. Ficam tão felizes ao nos ver que pulam de alegria, e é por isso que ficamos naturalmente felizes em vê-los. O sorriso de um bebê tem o mesmo efeito. Você já esteve na sala de espera de um consultório e reparou no rosto das pessoas que aguardam com impaciência para serem atendidas? O Dr. Stephen K. Sproul, veterinário em Raytown, Missouri, me contou que certa vez, num dia típico de primavera, sua sala de espera estava lotada de clientes que aguardavam para vacinar seus bichinhos. Ninguém falava com ninguém e provavelmente todos estavam pensando nas dezenas de coisas que prefeririam estar fazendo em vez de perder tempo sentados naquela sala. Durante uma de minhas aulas, ele contou: havia 6 ou 7 clientes esperando quando uma jovem chegou com um bebê de 9 meses e um gatinho e sentou-se ao lado de um homem bastante incomodado com a longa espera. O que aconteceu em seguida foi que o bebê simplesmente olhou para ele e abriu aquele sorriso largo típico deles. O que o homem fez? O que qualquer um faria, claro, devolveu o sorriso. Logo depois, começou a conversar com a mulher sobre o bebê dela e os próprios netos, e em seguida todos na sala de espera já estavam participando do bate-papo. O tédio e a tensão se transformaram numa experiência agradável. Um sorriso falso não engana ninguém. Sabemos quando é um ato mecânico e ficamos chateados. Estou falando de um sorriso de verdade, um sorriso caloroso que vem de dentro, valioso. O professor James V. McConnell, psicólogo da Universidade de Michigan, expressou seus sentimentos sobre o sorriso. As pessoas que sorriem costumam gerenciar, ensinar e vender com mais eficiência e criar filhos mais felizes. Há muito mais informação num sorriso do que num rosto carrancudo. É por isso que encorajar é uma ferramenta de ensino bem mais eficiente do que castigar. A gerente de recursos humanos de uma grande loja de departamentos em Nova York me disse que achava melhor contratar um vendedor sem escolaridade, mas com um sorriso agradável, do que um doutor em filosofia carrancudo. O efeito de um sorriso é poderoso, mesmo quando não pode ser visto. As companhias telefônicas americanas têm um programa chamado O Poder do Telefone, oferecido aos funcionários que usam o aparelho para vender serviços ou produtos. No programa, sugerem que os funcionários sorriam ao falar pelo telefone. Acontece que o sorriso é transmitido pela voz. O Sr. Robert Cryer, gerente de departamento de uma empresa de Cincinnati, Ohio, contou como conseguiu encontrar o candidato certo para preencher uma vaga crítica. Eu estava tentando desesperadamente recrutar um PhD em ciência para o meu departamento. Por fim, encontrei um jovem com as qualificações ideais, prestes a se formar. Após diversas conversas telefônicas, soube que ele havia recebido várias propostas de outras empresas, muitas delas maiores e mais conhecidas do que a minha. Fiquei encantado quando ele aceitou trabalhar conosco.
Depois de um tempo, perguntei por que nos escolhera. Ele fez uma pausa e respondeu: Acho que foi porque os gerentes das outras empresas falavam ao telefone de um jeito frio, profissional. Fiquei com a sensação de que eu não era nada mais que uma transação comercial. Por outro lado, quando eu ouvi a sua voz, parecia que você estava feliz em falar comigo, que realmente queria que eu fizesse parte da sua organização. Pode ter certeza, concluiu o Sr. Cryer, de que até hoje falo ao telefone com um sorriso no rosto. O presidente do conselho de administração de uma das maiores empresas de fabricação de borracha dos Estados Unidos me revelou que, segundo suas observações, as pessoas raramente têm sucesso em qualquer atividade quando a executam sem se divertir. Esse líder industrial não acredita na velha máxima de que o trabalho duro é a única chave mágica que destranca a porta para os nossos desejos. Conheço gente que teve muito êxito porque se divertia horrores à frente dos negócios, disse ele. Depois, vi como essas pessoas mudaram quando a diversão se transformou em trabalho. O negócio ficou chato, elas perderam toda a alegria e fracassaram. Se você espera que as pessoas se sintam bem ao estar com você, você também precisa se sentir bem ao estar com as pessoas. Pedi a milhares de empresários que sorrissem para alguém em todas as horas do dia, durante uma semana, e depois contassem os resultados na sala de aula. Funcionou? Leia a carta de William B. Steinhardt, um corretor de ações de Nova York. Não se trata de um caso isolado. Na verdade, existem centenas de casos assim. Estou casado há mais de 18 anos e todo esse tempo eu raramente sorri para minha mulher. Nem falei com ela por mais de 2 minutos desde a hora de acordar até sair para o trabalho. Sou um dos sujeitos mais rabugentos que já caminharam pelas calçadas da Broadway. Quando você pediu que eu falasse sobre a experiência com os sorrisos, pensei em tentar fazer isso durante uma semana. Assim, no dia seguinte, enquanto penteava o cabelo, olhei para a minha cara rabugenta no espelho e disse a mim mesmo: Bill, você vai acabar com essa cara feia hoje. Vai sorrir e vai começar agora mesmo. Quando me sentei à mesa para tomar o café da manhã, cumprimentei minha mulher e, sorrindo, disse: Bom dia, querida. Você me avisou que ela poderia ficar surpresa, mas subestimou a reação dela. Minha mulher ficou perplexa, chocada. Falei que, no futuro, ela deveria esperar aquele comportamento regularmente, e tenho agido assim todas as manhãs. Minha mudança de atitude trouxe mais felicidade para o nosso lar nos últimos 2 meses, desde que comecei, do que toda a felicidade que houve em casa no último ano. Quando saio de casa para o trabalho, cumprimento o ascensorista do meu edifício com um bom dia e um sorriso. Me dirijo ao porteiro com um sorriso, sorrio para o caixa do metrô quando recebo o troco. Quando estou na bolsa de valores, sorrio para gente que até pouco tempo nunca havia me visto sorrir. Em pouco tempo, todos estavam retribuindo o sorriso. Quando alguém me procura para reclamar ou falar de problemas, trato com todo carinho e animação. Sorrio enquanto escuto o que a pessoa tem a dizer e percebo que é mais fácil encontrar as soluções para os problemas. Descobri que os sorrisos me trazem muito dinheiro todos os dias. Eu divido o escritório com um outro corretor. Um de seus funcionários é um jovem simpático. Fiquei tão satisfeito com os resultados que vinha obtendo que recentemente contei a ele sobre minha nova filosofia. Ele me confessou que, quando cheguei para dividir o escritório, ele me achou um resmungão horrível e só recentemente havia mudado de ideia. Disse que eu era realmente humano quando sorria. Também parei de criticar as pessoas.
Agora, em vez de recriminar, demonstro meu apreço e faço elogios. Parei de falar sobre o que quero e estou tentando ver as coisas do ponto de vista do outro. E isso causou, literalmente, uma revolução na minha vida. Agora sou um homem muito diferente. Mais feliz, mais próspero, mais rico em amizades e em felicidade. As únicas coisas que importam de verdade. E o que fazer se você não tem vontade de sorrir? Duas coisas. Primeiro, obrigue-se a sorrir. Se estiver sozinho, obrigue-se a assobiar ou cantarolar. Haja como se já estivesse feliz, pois isso tende a deixá-lo feliz. O psicólogo William James explica: a ação parece seguir a sensação, mas, na verdade, ação e sensação andam juntas. Ao regular a ação, que está sob controle mais direto da vontade, podemos, indiretamente, regular a sensação que não conseguimos controlar. Assim, se perdemos o bom humor, o caminho soberano e voluntário para reavê-lo é proceder alegremente, agir e falar como se o bom humor já existisse. Todos procuram a felicidade e existe uma forma segura de alcançá-la, controlando os pensamentos. A felicidade não depende das condições externas, mas de condições internas. Não é o que você tem, quem você é, onde está ou o que está fazendo que o torna feliz ou infeliz. É o que você pensa sobre tudo. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. As duas podem ter a mesma conta bancária e o mesmo prestígio, e uma delas pode se sentir péssima e a outra feliz. Por quê? Por causa das diferentes posturas mentais. Já vi tantos rostos felizes entre trabalhadores rurais em estado de pobreza que trabalham duro sob o calor escaldante dos trópicos, quanto nos escritórios com ar-condicionado de Nova York, Chicago ou Los Angeles. Não existe nada intrinsecamente bom ou mal. Tudo depende do que pensamos, disse Shakespeare. Certa vez, Abe Lincoln declarou que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Estava certo. Vi uma comprovação dessa verdade recentemente. Eu subia a escadaria da Penn Station em Nova York e bem na minha frente havia um grupo de 30 ou 40 meninos com bengalas e muletas pelejando para subir os degraus. Um deles precisou ser carregado. Fiquei estarrecido com as risadas, a animação do grupo. Falei com um dos homens que estavam tomando conta dos garotos. É verdade, disse ele. Quando uma criança percebe que passará o resto da vida sem poder andar, no começo fica em estado de choque. Depois que supera essa sensação, normalmente se ajusta à situação e se torna tão feliz quanto qualquer outra criança. Tive vontade de tirar o chapéu para aqueles meninos. Eles me ensinaram uma lição que espero nunca esquecer. Leia com atenção a seguir o sábio conselho do ensaísta e editor Albert Hubbard. Mas lembre-se de que não basta ler, é preciso pôr em prática. Sempre que sair de casa, erga o queixo, levante a cabeça e encha os pulmões. Absorva a luz do sol, cumprimente seus amigos com um sorriso e ponha sua alma em cada aperto de mão. Não tenha medo de ser mal interpretado e não desperdice um minuto sequer pensando em seus inimigos. Tente estabelecer em sua mente aquilo que deseja fazer e então, sem se desviar, você avançará rumo à sua meta. Tenha em mente as coisas maravilhosas e incríveis que deseja fazer e,
Com o passar dos dias, você descobrirá que está inconscientemente agarrando oportunidades necessárias para realizar seu desejo, assim como os insetos que habitam os corais e retiram o alimento do movimento das marés. Visualize mentalmente a pessoa capaz, sincera e útil que você deseja ser, e esse pensamento o transformará no indivíduo que deseja ser. O pensamento é supremo. Mantenha uma postura mental correta, a postura da coragem, da sinceridade e da animação. Pensar da forma correta é criar. Todas as coisas se tornam realidade a partir do desejo e cada prece sincera é atendida. Nós nos tornamos aquilo que o coração decide. Erga o queixo, levante a cabeça. Nós somos deuses dentro de uma crisalda. Nós somos deuses dentro de uma crisálida. Os antigos chineses, sábios em relação ao modo como o mundo funciona, tinham um provérbio que todos deveríamos gravar na mente. Um homem sem um rosto sorridente não deve abrir uma loja. Seu sorriso é um mensageiro da boa vontade. Seu sorriso alegra a vida de todos que o veem. Para quem já viu dezenas de pessoas fazendo carranca ou virando a cara, seu sorriso é como um raio de sol surgindo por trás das nuvens. Um sorriso pode ajudar qualquer pessoa a perceber que nem tudo está perdido, que existe alegria no mundo, mesmo quando ela se sente pressionada por superiores, clientes, professores, pelos pais ou até pelos filhos. Anos atrás, em reconhecimento às pressões sofridas pelos seus vendedores durante a correria das compras de Natal, uma loja de departamentos de Nova York publicou um anúncio que incluía a seguinte filosofia e fez um apelo incomum aos fregueses: o valor de um sorriso no Natal. Não custa nada, mas cria muito. Enriquece aqueles que recebem sem empobrecer quem dá. Acontece em um piscar de olhos, mas a lembrança, às vezes, dura para sempre. Ninguém é tão rico que possa dispensá-lo, nem tão pobre que não enriqueça com seus benefícios. Ele cria a felicidade no lar, alimenta a boa vontade nos negócios e inspira a amizade entre as pessoas. É repouso para os exaustos, luz para os desanimados, sol para os tristes e o melhor antídoto da natureza contra os problemas. No entanto, não pode ser comprado, pedido, emprestado ou roubado, pois não existe até que alguém o dê. E se, na correria das compras de último minuto do Natal, alguns de nossos vendedores estiverem cansados demais para sorrir, podemos pedir que você nos deixe um de seus sorrisos? Pois ninguém precisa tanto de um sorriso quanto aqueles que não têm mais nenhum para dar. Princípio 2. Sorria.